Olá, bom dia a todos os alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, 18 de novembro. Bom, pessoal, nós faltamos na faixa de uns 20 dias ou até menos para término do ano letivo, né? Então, vamos manter as nossas atividades em dias, para que não tenha atraso nenhum, tá ok? E melhore cada vez mais o aprendizado de vocês, ok? Aqui está a nossa atividade de hoje de língua portuguesa, que uma parte da atividade vai ser leitura. Então, o que eu peço antes de vocês fazerem a gravação do vídeo de leitura? Que vocês leiam silenciosamente. Pratiquem a leitura antes de gravar o vídeo, porque senão você acaba se perdendo e o vídeo fica muito extenso. Então, a professora vai enumerar, vocês prestem bastante atenção na enumeração, porque nós temos 5 compositores, 5 nomes de compositores. Então, cada um vai ficar com a leitura de um compositor, tá? Então, vocês vão prestar atenção na enumeração, porque aí eu vou só falar os números, tá ok? Vai ser na sequência que está o texto, ó. 1, 2, 3... Aí vem, ó, 4, que é aquele nome bem baixo, e 5. São 5 compositores. Então, se você surgiu alguma dúvida, aí só é você contar, né, a parte do texto de tal compositor. Quem vai ficar com o número 1 é a Amanda, o número 2, Ana Clara, número 3, o Breno, número 4, a Camila e número 5, o Diogo. Aí depois vamos iniciar novamente. O número 1, o Flávio, o número 2, a Francine, o número 3, o Hércules, o número 4, o Jean Lucas e o número 5, a Lara. Número 1, o Lucas Guilherme, número 2, o Luiz Fernando Beyer, número 3, o Luiz Otávio Soares, número 4, Murilo, número 5, o Pedro Natanael. Aí começa de novo. Número 1, a Poliana Facini, número 2, a Poliana Gomes, número 3, o Juan Ones, número 4, o Caueli Pereira e o número 5, o Ícaro. Tá? Então deu certinho, como só é 20 alunos, porque a Maria Doroteia pediu transferência. Então, só tem 20 alunos. Cada um ficou com uma leitura, tá ok? Então, eu espero a colaboração de todos. Façam a leitura silenciosa, com muita atenção nas palavras, porque tem algumas palavras, são nomes estrangeiros. Então, pronuncie bem, pesquisem sobre essa pronúncia, para vocês praticarem, né? No próximo ano vão estar estudando inglês. Então, é melhor estar participando desde agora em relação à leitura de línguas estrangeiras. E aqui, como a primeira questão é a leitura, né? A segunda questão, complete as questões com uma das alternativas entre parênteses. O texto Galeria de Música está organizada em blocos. Esses blocos são 2 blocos, 3 blocos ou 5 blocos? B. A data de nascimento e morte aparece entre vírgula, parênteses ou travessão? C. O texto Galeria de Músico foi retirado de um ou uma revista, livro ou jornal? D. O portador do texto é destinado ao público infanto-juvenil ou adulto? Então, vocês vão escolher e vão completar. Sobre o conteúdo do texto, responda as questões oralmente e depois registre as respostas.
Sobre a vida e a obra de quem o texto está falando. Quais as profissões exercidas pelas pessoas citadas no texto? Aí vocês vão ler o texto e vão responder. Responda só até aí, porque senão vai ficar faltando tempo para vocês estarem verificando as outras disciplinas. Essa aqui é de matemática, é a continuação de ontem. Complete a tabela com as porcentagens na forma de fração irredutível de números decimais. Então, nós temos aí, em forma de porcentagem, 5%. Aí, vocês vão colocar na fração irredutível e de forma decimal. De que forma? Lembra que nós estudamos o que é fração irredutível? É quando você vai simplificando a fração até ela não ter mais condição de ser simplificada. Por exemplo, aí eu tenho 5%. Então, aqui vai ficar assim, ó. Eu vou fazer grande porque a figura fica muito pequena. Mas pode até dar uma olhada se vai ficar faltando aqui espaço. Mas não tem problema, porque vocês vão escrever no livro. Eu escrevo grande para visualizar bem. Então, aqui vai ficar 5 e 100, né? Que é 5%. Então, se é 5 e 100, eu vou simplificar por quanto? Por 5, porque o 5 só dá para dividir por ele mesmo. Lembra quando a gente estudou divisibilidade e simplificação de frações? Quem está acompanhando as aulas diariamente durante todo o ano está lembrando do que eu estou falando. Agora, nós só vamos ficar recordando o que nós já estudamos durante o ano. Quem não acompanhou, sinto muito. Ou pode também estar estudando, porque todos os videoaulas estão salvos lá no canal, desde o início do ano até hoje, tá ok? Então aqui, se é simplificação, eu vou dividir por 5. Se eu tenho que transformar numa fração irredutível, eu tenho que dividir. Então, 5 dividido por 5 é 1, 100 dividido por 5 vai ser 20. 1 e 20avos. Então, essa fração aqui, ela se tornou irredutível. Daqui não tem como nós simplificarmos, ok? Então, essa resposta aqui é o que vocês vão preencher aonde é fração irredutível. Forma decimal. De que forma nós vamos representar 5% na forma decimal? Lembrando que é 5 centésimo. O 100, ele tem 2 zeros. Então, eu tenho que pular 2 casas para antes do número 5. Por exemplo, eu tenho 5. O 5, ele é um número inteiro. Então, a vírgula está depois do número. Então, eu vou pular uma casa para antes do número. Uma. Então, é o seguinte, como é 2 zero, então eu tenho que pular 2 casas, ó. Uma, aí eu coloco a vírgula aqui, 2. Depois, só é você apagar. Apaga essa vírgula aqui. Apaga essa vírgula aqui. Então, ele vai ficar igual a 0,05, que é a resposta que vocês vão colocar nessa parte aqui de número decimal. Aqui, ó. Aqui vai ficar 0,05. Aqui vai ficar 5 centésimo, que é igual a 1 e 20avos. Tá ok? Então tá, e vocês vão responder os outros do mesmo jeitinho que a professora explicou o primeiro. Usando a ideia de fração equivalentes, represente as frações a seguir na forma de porcentagem. Eu tenho 1/5. Então, 1/5, eu tenho que transformar ele para que o numerador, o denominador, seja igual a 100. Porque para ser cento,
o denominador tem que ser 100. Verificando que tem muitos alunos que não estavam acompanhando as aulas, que é o seguinte, nós temos aqui a fração. O número de cima é o numerador. E o número de baixo é o denominador. E para ser porcentagem, o denominador, ele tem que ser igual a 100, tá? O numerador não importa, mas o denominador tem que ser 100. Então, aqui eu tenho 1/5. Eu tenho que transformar ele para que ele se torne de cálculo de porcentagem. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1/5, deixa eu pegar aqui o pincel, 1/5. Se eu tenho que transformar ele para ele se tornar 100, então eu tenho que multiplicar. Aí, vamos multiplicar por quanto, professora? Então, qual é o número que você multiplica por 5 que seja igual a 100? O 20, é claro, né? Então, nós vamos multiplicar o 1 por 20 e o 5 também por 20. Os dois têm que ser multiplicados pelo mesmo número. Não pode ser por números diferentes. Do mesmo jeito é a divisão. Vocês têm que dividir também pelo mesmo número. 1 vezes 20 é 20. 5 vezes 20 é 100. Então, 1/5, ele é igual a 20%. Aí a gente fala assim, eu vou descontar 1/5 do meu salário. Mas eu vou descontar quantos por cento do meu salário? 1/5. Você vai descontar 20%, né? Então, já sabe que 1/5, ele é referente a 20%. E assim vocês vão fazer os outros. A quarta questão. A direção de uma escola fez uma pesquisa e descobriu que 3 em cada 10 alunos usam óculos. Represente por meio de uma porcentagem a quantidade de alunos dessa escola que usam óculos. Então, se é de 3 entre 10 alunos, então vai ficar assim, ó, 3/10. Porque de 10 alunos, do total de 10 alunos, 3 usam óculos. Então, ele é 3/10. Ok? Aí vocês vão transformar esses 3/10 em porcentagem. Então, vocês vão usar a mesma forma que a professora multiplicou o 1/5. Tá ok? Vamos lá, continuando aqui. Sabendo que nesta escola há 540 alunos, como você faria para calcular quantos alunos não usam óculos? Bom, se tem 540, só um minuto, desbloqueei. Como vocês já calcularam o anterior, a questão anterior, vocês vão descobrir que ele vai dar uma certa porcentagem, né? Deixa eu erguer mais aqui. Vai dar uma certa porcentagem. Dessa porcentagem, você vai diminuir, porque lá vai dar 30%. Então, se lá deu 30%, então 70%, porque é da mesma escola. Ficou 70% que não usam óculos. Mas desses 70%, eu tenho que transformar ele em fração irredutível. De que forma, professora, que eu vou transformar uma fração irredutível?